de volta! Olá! E dessa vez a gente deu um salto, né? Nós demos um salto porque a gente começou já atravessado, né? Pois é, a gente começou pelo meio do caminho, a gente começou lá em romantismo, foi voltar lá para as origens e a gente chegou no romantismo. Aí sim, a gente chegou no romantismo, como nós já fizemos o romantismo, né? Foram 3 aulas. Pois é, então 4 agora, aulas. 4 porque teve de poesia Foram 4 também. aulas, sim. Então agora demos um salto e chegamos onde? Ai, na minha fase favorita. Qual que é? É assim, é a segunda favorita, na verdade. Mas é a favorita. Realismo! Realismo! Adoro! Que momento que é esse que a gente entra no realismo Agora agora? estamos no século XIX. Século XIX. Já cara. aconteceu a Revolução Francesa, já aconteceu a Revolução Industrial. Aliás, já estamos na chamada Segunda Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial, primeiro lá do século XVIII, chegamos na Segunda Revolução Industrial, que agora você vai ter uma transformação que é muito drástica na forma de se pensar o mundo. Graças a Deus. Porque o que está acontecendo aí, né? A gente passou pelo processo da Revolução Industrial e agora o pensamento econômico do mundo é um novo modelo de capitalismo, é um capitalismo imperialista, né? Então, assim, o mundo europeu vai começar a esticar os seus tentáculos sobre o resto do mundo para conseguir ali modular o mundo todo numa forma única, né? Porque afinal de contas, se a gente está pensando agora num mundo onde o que importa é você conquistar mercados fora do seu ambiente, é muito mais fácil você convencer um chinês a parar de usar aquele camisolão colorido de seda e convencer ele a comprar um terno inglês. Então você muda a forma do cara pensar e coloca a forma considerada apropriada, a forma considerada correta, não é não? Sim. Fordismo vem daí também? Fordismo parece na mesma época. Aliás, você vê, essa ideia de montar todo mundo de uma mesma forma, tem uma frase do Ford que eu adoro, que ele fala assim, um carro pode ter qualquer cor, desde que seja preta. O Ford era um cara muito bem-humorado, né? O que fala assim, o carro pode ter qualquer cor, desde que seja preta, é o quê? Cara, é muito mais fácil você fazer só carro preto, convencer todo mundo que carro preto é mais elegante, é mais bonito, do que você ficar trocando tanque de tinta. Agora eu vou pintar vermelho, agora eu vou pintar azul, agora eu vou pintar mais. Não, o carro é preto, acabou, cara. Convença-se. Isso é a forma melhor. E isso vai acabar aparecendo dentro das artes, né? Tem uma forma mais adequada. É, uma forma mais adequada. Mas assim, você sabe o que o Ford que eu falei tem a ver com isso? O quê? Nada. Pois é. Não exatamente com o realismo em si. Agora, nós vamos ter a ver com a questão da nova elite, da pós-abolição da escravatura aqui no Brasil. A gente vai ter a ver com salários miseráveis pagos à classe proletária. A gente vai ter a ver com o capitalismo industrial. O que é bacana nessa frase, gente, por que é uma das frases que eu mais gosto? Porque a história para de ser um pouco cíclica. Aquele negócio de, não deu certo, volta para trás. Não deu certo, volta para... Não, assim... Saiu do romantismo, daquela questão onde eles já viam a sociedade do jeito que era. Já tinha ali uma burguesia que queria dar as suas próprias ordens, né? E dentro do realismo, essa burguesia vai se tornar, já se tornou, na verdade, mais atuante. E o que vai acontecer? Vai acontecer que ela também vai apresentar problemas. Porque o problema depois, o que vai ser visto nas artes... é que o problema não são só teorias, mas sim o próprio homem, porque em tudo aquilo que é feito tem defeito, né? Por isso que é realismo. Aliás, assim, o grande nome do pensamento do século XIX é um filósofo francês chamado Auguste Comte. O Auguste Comte, ele criou uma filosofia chamada positivismo. Olha, eu gosto de explicar a ideia de positivismo pensando em gráfico de plano cartesiano. Chama positivismo. Você imagina um plano cartesiano e um gráfico de curva ascendente positiva. Essa curva ascendente positiva ela se dá através de uma ordem estabelecida. Porque o Comte dizia que tudo se desenvolve, tudo progride dentro de uma ordem dada. Só dentro da ordem há progresso. No caos não há progresso. Você já ouviu alguma coisa assim, não ouviu? Já. Um negócio está no meio da bandeira do Brasil escrito ordem e progresso. Cara, isso é um lema positivista. Sim. Que parte dessa ideia de que
o mundo deve ser entendido dentro de uma construção ordenada para que haja progresso. Tanto que todo pensador do século XIX pensa exatamente da mesma forma. Quer ver? Charles Darwin. O cara falou assim, olha, lá no começo existiam seres muito simples, amebas assim, que foram evoluindo, viraram seres pluricelulares, que viraram peixes, que viraram anfíbios, que viraram répteis, que viraram mamíferos, lá no topo homem. Karl Marx, existia o sistema escravista, evoluiu para o feudalismo, evoluiu para o capitalismo e chegaria ao socialismo. Todo dentro de uma ordem. Vê que todos esses caras estão pensando na mesma lógica de o que importa não é o que é, mas o que pode vir a ser, né? A construção de um mundo ideal, a coisa que vai chegar ao ápice da sociedade humana. Sim, assim, dentro da questão ideal. Só que por que eu gosto mais desse período, né? Porque aí a gente vai começar a ter filósofos que vão ver justamente essa parte negativista, essa parte que pertence ao homem, que é inerente ao homem, e vai trazer isso para a realidade. Né? Então você falou do Darwin, do Marx e do Comte, e a gente tem aí o determinismo de Taine, tá? O determinismo de Taine é importantíssimo porque a gente tem aquela questão vista lá em Rousseau, né? Que o meio modifica o homem. Sim. E aí o que faz o Taine? Né? Ele observa que o meio, ele realmente muda tanto o homem que ele acaba trazendo influências inclusive negativas. Então ele vai falar que uma pessoa nasceu, ok, e ela vai ser fruto daquele ambiente onde ela vive, e vai ter a ver com a questão da raça, eles chamam de raça, tá, gente? Tá? Então vai ter a ver com a questão da raça, do contexto histórico e do ambiente. Então essas combinações de elementos vai fazer com que o ser humano seja o que ele é. Percebe então, como tudo é lógico e racional, estabelecido, quadradinho? Sim. Então o que ele vai defender? Se o ambiente é ruim, obviamente as pessoas serão ruins também. Né? Então, vê, essa ideia de determinismo, ele está ligado ao quê? Cara, você não tem como escapar do modelo que está pré-estabelecido. E ó, você percebe um negócio? Você percebe como tudo isso que a gente está falando, para você, parece bastante lógico? E só parece bastante lógico porque você nasceu depois do século XIX. Porque depois que isso aconteceu, cara, ninguém mais pensou naquela estrutura que a gente estava falando até então. Agora é mundo moderno, agora é mundo novo. Não precisa ser mais cíclico, né? Não. Teoricamente não precisa ser mais cíclico. É só para frente, ó a curva ascendente positiva. Sempre. Não, e assim, e a questão de desilusão mesmo, porque no romantismo a gente tem ali uma sociedade idealizada. Então, por mais que soubesse e percebesse os problemas, igual nós falamos de Senhora, né? Em que o José de Alencar acabava falando mal desses casamentos combinados, né? Que aquilo não deveria acontecer. A gente tem ali algumas percepções de uma sociedade um pouco negativa, mas mesmo assim tinha a questão da idealização, afinal de contas era uma sociedade nova, então as pessoas buscavam de forma positiva, mas não do Comte, né? Do Comte não. Não é positivista, é positiva. Do Comte não. Conte, do Comte, tá certo. Então, de forma positiva, não do Comte, para poder preencher o próprio indivíduo, aquilo que ele é, a sociedade onde ele vive e tudo mais. Só que aqui, gente, já tinha acontecido aquelas desilusões, inclusive com a nova forma de governo. Por quê? Veja bem, até o século XVIII a gente tinha aquele modelo monárquico, né? E aquele modelo monárquico as pessoas começaram a perceber que não dava certo, não dava para suprir a necessidade de todo mundo. Revolução burguesa, escambau a 4. Exatamente. E aí vem a adoção do capitalismo já no 19. Isso, que agora é capitalismo de verdade. Todos aqueles traços ainda semi-feudais do absolutismo, já era tudo aquilo. Ó, percebe o negócio, a gente está falando sempre aí de, olha, uma construção de algo, e a professora Rosi falou várias vezes aqui, olha, não tem uma idealização, o que tem é projeto. A pessoa sabe onde vai chegar, não é um sonho, não é utópico, é algo ligado à ideia da fábrica, da máquina, né? De onde vamos chegar. Então, mas no 19 o que nós tivemos ali foi uma questão do liberalismo, do livre comércio, do livre comércio absoluto, né? Aí você fala, liberalismo, porque hoje o que nós temos é o neoliberalismo, porque o liberalismo em si já foi um erro. Não, foi um erro. Inclusive
se deu a conta do problema do liberalismo quando chegaram as duas guerras mundiais, mas aí já está bem avante do que a gente está trabalhando agora. Né? Então, esse desenvolvimento do liberalismo chega à grande crise das duas guerras mundiais, que vai abrir espaço para o neoliberalismo, que é moderno. Tá? Mas aguarda aí que a gente vai chegar a isso ainda. Porque o realismo ele acontece no final do século XIX, né? Então, porque o romantismo ele foi um período muito longo, então ele pegou quase todo o século XIX. Eu falo quase todo porque justamente ele perdeu força ao final do século XIX. E a Primeira Guerra Mundial é 1914, comecinho do 20, você vê que é justamente um momento de tensão. Exatamente. Então, assim, o que acontece? A burguesia conseguiu o seu lugar ao sol, só que aí ela começou, assim, obviamente, né, gente, as pessoas não são trouxas. Elas foram extremamente privilegiadas com isso, né? Só que o privilégio de um significa a ausência de outros. Então a gente tinha ali uma classe operária precária, que os caras trabalhavam mais de 15 horas por dia, e trabalhava homem, mulher, criança, né? Crianças ficavam ali, e a gente tem livros fantásticos que falam sobre isso, que é onde eu vou chegar na arte. Né, como por exemplo o Germinal do Zola. Então ele fala justamente sobre isso, né, de como não havia respeito pelo ser humano, né? Então a criança não tinha essa questão de escola, embora no século XVIII já tinha sido colocado que a escola era para todos, que a gente percebe isso dentro do iluminismo, né? Como que a escola vai ser para todos se a pessoa tem que comer? Ela tinha que trabalhar, se ela não trabalhasse, ela não comia. Para todos até a página 2, né? Porque na hora que você pega o pessoal que está ali no chão de fábrica, é o cara que está vendendo almoço para comprar a janta. Você acha que o cara tem perspectiva de futuro, de que um dia eu vou sair desse troço aqui? Meu, o cara está preocupado simplesmente em ficar vivo. Exatamente, a gente está falando de Europa. A gente está falando de Europa. É, Europa. Porque no Brasil era ainda um contexto de pós-abolição. Né? Então, assim... O Brasil era uma outra coisa ainda. A indústria aqui só vai falar mesmo depois de 1930. Nessa época aqui a indústria é muito nascente. Então nunca o antropocentrismo foi realmente tão forte, porque até mesmo essas pessoas que eram desvalidas começaram a pensar o significado de si mesmas, né? E os autores vão olhar para isso de uma forma interessante e vão começar a escrever sobre isso. Né? Aliás, pegando esse link que ela falou sobre o estado do Brasil de fim de escravidão, é bom a gente lembrar que o fim da escravidão tem muito pouco a ver com o coração bondoso da princesa Isabel. Né? O fim da escravidão aqui tem muito mais a ver com colocar o Brasil nesse mundo novo. Pensa no seguinte, escravo não consome, escravo é consumido. Né? Escravo é só uma peça do funcionamento. Então, como não tem salário, ele não conta para esse novo mundo. Por isso que acabou a escravidão. Sim. E aí que a gente vai ter o realismo e naturalismo, ou seja, são correntes literárias que acontecem simultaneamente. Elas vão ter ali uma diferença entre si, né, que eu já vou explicar para vocês. Mas obviamente como você está no mesmo momento, você está falando de duas coisas que são inspiradas pelo mesmo ambiente. Sim, e aí a gente começa a perceber também como as pessoas que são diferentes começam a aparecer dentro da sociedade, porque atualmente a gente tem vou colocar como música, vários ritmos musicais, porque as pessoas não têm que gostar da mesma coisa, até porque elas são diferentes. E acaba o ritmo musical sendo muito parecido com a característica daquele grupo de pessoas, né? Sim. Então a gente tem aí coexistindo rock and roll, com samba, com pagode, com funk, com jazz e assim por diante. E nem é regional, você está no mesmo espaço, tudo isso convivendo junto. Exatamente. E aí a gente vai começar a ter essas várias crescentes artísticas aparecendo que elas vão acabar agrupando assim, artistas que vão se sentir mais à vontade com aquelas correntes, inclusive, com aquelas escolas. Uma escola interferindo na outra porque eles vão se ler, eles estão vivendo no mesmo momento. Sim, né? Que quando a gente chegar em Portugal, quando falar de Eça de Queiroz, por exemplo, ele é um autor realista naturalista. Aqui no Brasil que a gente faz essa divisão, né, que é o Machado de Assis vai ser realista e a gente vai ter o Aloysio Azevedo que vai ser naturalista. Né? Mas no Portugal, por exemplo, o Eça de Queiroz ele consegue ter na sua própria obra características dos dois movimentos. Então, apesar do pessoal tá com estilos diferentes, vai existir um diálogo e o ambiente que gera eles é o mesmo. Então, ao mesmo tempo que você vai encontrar semelhanças, você vai encontrar diferenças, né, nesse momento paralelo. Sim. Então a gente vai ter, por exemplo, abrindo aí o movimento, né, o realismo, o Madame Bovary. Com o Gustave Flaubert, cara. Cara, se você não leu o Madame Bovary, vale, cara, é essencial à vida. E é muito interessante porque eles têm uns ataques ali nas entrelinhas ao romantismo. Então, tanto que a Madame Bovary
ela lia aqueles romances, né, assim, maravilhosos na cabeça dela, e ela queria muito ser uma heroína romântica. E a heroína romântica quem era, né? Era daquelas mulheres fúteis, assim, que só pensavam no grande amor da sua própria vida, tal. Então ela queria viver um grande amor. Só que a realidade era outra. Então, nessa brincadeira, ela acaba traindo o marido e depois acaba também sendo traída, e aí vira uma desgraça. Aliás, Madame Bovary, é ótimo que você entendeu a ideia de realismo. Madame Bovary foi mandada ao tribunal, porque é um negócio tão real que fala, meu, o Flaubert tirou isso de alguém, cara, né? Isso é uma história de verdade. Fizeram o Flaubert falar, né? Quem é Madame Bovary? Então, que ele ficou de saco cheio, Madame Bovary, c'est moi, né? Eu sou a Madame Bovary. Não existe, saiu daqui, caramba. Assim, isso foi delicado, porque ele queria falar, né? São todas vocês não estão enxergando? A tua esposa. Qualquer um que tá aí, filho. Você tá esse bando de mulher fútil aí que tá achando que a vida é só. Vocês estão fazendo Madame Bovary de lote. Não, gente, quando a gente lê Machado de Assis, a gente fica impressionado, sabe? É muito natural haver casinhas assim separadas que os amantes se encontravam no século XIX. Sabe? Porque um lance lá que foi combatido ainda no XIX de não pode ter esse casamento por combinação. Você acha que até hoje tem, gente, vou combinar. Por favor, né? Então assim, naquela época mesmo, nem todo mundo se casava com quem gostava. É casamento de interesse mesmo. Ainda mais se você estiver falando de burguesia, né? Porque aí você está falando de um acordo de grandes capitais. Né? E você está falando de um período que, assim, tudo bem, caiu a monarquia, mas os caras ainda carregavam títulos, né, de... Barão, conde, duque. Entendeu? Então, assim, quem não assistiu, por exemplo, a Noiva Cadáver, por exemplo, lá está um bom exemplo disso, né? Dos peixeiros, que eram comerciantes que tinham dinheiro. É o burguês que enriqueceu. Que se casou com o conde lá, mas o conde era pobre. Então um queria o título e o outro queria o dinheiro. Assim, uma troca de favores. E isso, inclusive, também é parte da temática de O Cortiço, de Luiz Azevedo, né? Pra vocês terem uma noção. E o cortiço você tá na outra ponta, né? Justamente o pessoal que não tem nada a oferecer. Por isso que tá no cortiço. Exato, e é naturalismo. Então, assim, a Madame Bovary tá no realismo e o Thérèse Raquin, da de Emile Zola, foi o que abre o naturalismo. Mas na minha concepção germinal de Emile Zola é o melhor, assim, é de ficar com o queixo caído. Aliás, o Zola ele não escreveu só grandes romances. Procura uma série de contos que ele tem que chama Como se casa, como se morre. Né? É uma série de contos curtinhos. Cara, é genial. Nossa, eu me lembro que quando eu li aquele livro assim, eu fiquei impressionada. Eu li quando eu era menina, tá? Quando eu era adolescente. Então, porque o naturalismo ele é uma linguagem mais mesmo sendo do século XIX, é mais fácil de ser compreendido. É cru, né? Exatamente. Então, assim, tanto que a gente começou a falar das características comuns do realismo e do naturalismo, né? Tô falando muito rápido, hoje eu tô ligado no 220. Bota em slow motion aqui, vambora. Olha só, tanto o realismo quanto o naturalismo são artes objetivas, tá? Universalistas, ou seja, elas falam de sentimentos universais que acontecem em todos os lugares. Então, a gente lê Madame Bovary, a gente consegue ver a nossa burguesia do século XIX, né, com poucas diferenças ali. Mas ao mesmo tempo diferença porque o pessoal, por exemplo, ali no Rio de Janeiro, que era a capital, eles adotavam a ambientação europeia. Então, aliás, qualquer capital fazia isso. Sim, né? Então, e assim, o Brasil tinha poucos grandes centros urbanos, né? E como o Rio de Janeiro era a capital, assim, o grande ambiente da escrita brasileira desse momento tá ali no Rio, né? Sim. Mesmo que não escrevesse no Rio, muitas vezes a cena se passava lá, né? Mas eles vão buscar justamente a população privilegiada que era a europeia, porque eles nem estudavam aqui no Brasil direito, assim, tinha a faculdade já no Brasil, né? Mas eles, né? As boas estavam lá. Preferiam ir para fora. Correção e clareza de linguagem, então eles acabam buscando por isso ainda, é claro. O materialismo, ou seja, falava daquilo que era real, material. Uma contenção emocional, então aquilo que... e não se enganem, porque é o seguinte, aquilo que era visto em exagero dentro do romantismo, isso vai ficar cafona, né, para os realistas. Então isso não vai ser utilizado, e quando é utilizado, tem um objetivo, é para justamente ironizar a situação. Né? Machadão era clássico. Nossa, não, tem uma cena maravilhosa do Cabeça, Coração e Estômago, né, do
E é o autor português, meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. Herculano? Não, o Herculano é romântico. Ah, tá. Tá, ih, cara, eu esqueci o nome do autor, no livro eu esqueci o nome do autor. E assim, tem uma cena do... Insiste Google, procurei. Não, depois quando dá o clique aqui eu falo pra vocês. E tem umas cenas no começo, né, que o que acontece? Cabeça, coração e estômago. O livro é dividido em 3 partes. Primeiro, ele fala do... coração, cabeça e estômago. Então é quando ele era jovem, ele realmente se apaixona por moças. Então ele se apaixonou por 7 moças no início do livro. E as paixões dele eram assim, ele estava andando na rua, de repente ele via pela janela, pelas frestas da janela, os olhos de uma menina. E então ele se apaixonou pelos olhos dela, né? Porque isso era muito comum no... Sim, Camilo Castelo Branco, não falei que dava clique? Camilo Castelo Branco. E assim, então era muito comum no romantismo. Aí você pensa, pô, meu, vai começar com essa história de novo, de ficar se apaixonando por um outro assim, só pelo cheiro? Aí depois eu descobri que essa moça era amante de um outro cara e ela mal aparecia na janela porque como ela era amante não podia se aparecer justamente para não ficar ruim para ele, para não dar ruim para ele. Então assim, mesmo as coisas que aconteciam assim nessa descrição tinha uma segunda intenção que depois era acabar criticando o período anterior, o período literário anterior. Né? Aí depois eles, bom, enfim, durante o livro ele se cansa das mulheres com quem ele se apaixona lá porque nenhuma deu certo. Aí ele fala assim, também quer saber, eu quero ganhar dinheiro. Então ele vai procurar cabeça. Então ele vai procurar mulheres para poder se casar, para poder ter aí, né, dinheiro, herança e tal. Mas também não rolou, né? Infelizmente não rolou. No final, aí é o estômago, porque ele conhece uma moça que nem bonita era. Então ele descreve assim, ela é totalmente contrária daquelas idealizações românticas, né? Porque a moça não usava nem meia, tipo, nem liga na meia, assim, então a meia caía pelas pernas, né? Mas ela cozinhava bem. Nossa, ela cozinhava tão bem que o cara ficou 2 anos casado com ela, engordou horrores e morreu de tanto comer. Assim, mas morreu feliz. Chamado fome. Mas morreu feliz. Entendeu? Então é nesse naipe. Então as obras, quando você sabe ler as obras realistas e naturalistas, naturalista nem tanto porque é tão triste a situação que você acaba a obra ali meio que se enforcar, assim, porque tem muitas coisas assim, que ainda são universais e atuais. Agora, a realista são obras bem humoradas, então você tem que saber pegar... muita ironia, né? Muita, então você tem que saber pegar essas ironias, essa realidade, porque acaba sendo uma coisa bem interessante. Bom, o antropocentrismo que já falei, né? Bom, a gente ainda está falando do século XIX, a gente está falando de um período que já existia fotografia. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Não era algo como é hoje que a gente pega, bate uma selfie, não gostou, deleta. Não funcionava assim. Se você tem a idade da gente, você ainda já sabe... Filme de rolo, né? Exatamente, mas é difícil o filme de rolo. Imagina naquele período lá, você pegar aquela... A placa do lambi-lambi, você tira uma foto. Uma grande gigante, então obviamente não era algo fácil, assim, então as descrições continuam vigentes, né? Tanto para poder descrever bem o ambiente onde se morava e claramente tinha uma lentidão narrativa e tudo isso pensado para poder falar o máximo possível mal da sociedade que se vivia. Então você tem que ficar muito ligado nos detalhes, porque justamente nos detalhes você vai descobrir se Capitu traiu ou não o Bentinho, por exemplo, tá? Então você tem que ler, assim, realmente fazendo toda aquela idealização e imaginando toda a cena por completo. E a gente não vai dizer se traiu ou não, tá? E assim, ele merecia ser traído, mas a gente não vai dizer isso. Não, até porque o Machado não disse, né? Então, é por isso que a gente não vai dizer. A gente não pode dizer nada, né? Mas eu acho que não traiu, não. Né? Mas merecia. Mas merecia. Você não cara chato! Assim, as diferenças que existem entre os dois períodos, gente, é muito peculiar, mas existe. Por quê? No realismo, que ele está falando que tem que prestar atenção nos detalhes, porque os autores se preocupavam justamente em trazer o psicológico dos personagens, né? Então, ali nós tínhamos o chamado romance de revolução, que era pegar um pequeno elenco, né? Você não pegava muita gente, pegava só alguns personagens, e fazia uma análise psicológica deles. E ali então você conseguia extrair tudo, assim você conseguia fazer o desenho completo do personagem, realmente, para depois fazer um filme sobre ele. Aquela coisa que depois dá até para quem vai fazer um filme sobre um livro do realismo,
Ele faz até o gesto do personagem perfeitamente. Você pode pegar pelo próprio Dom Casmurro que a gente estava falando, né? A história inteira, no final são 3 personagens, o resto é figurante ali, né? Bentinho, Escobar e Capitu. Aí você desenvolve tudo em cima daquilo. Você consegue explorar o máximo, né? Tem um legado, tem a mãe, assim, são personagens que ajudam a compor os 3, na verdade. A gente tem a personagem que ajuda a compor os 3. E, obviamente, faz ali um foco na burguesia, tanto que nas obras de Machado de Assis, por exemplo, pouco se fala de classe social, né? Quando a gente pega Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente até tem o Quincas Borba, que aparece como amigo do Bentinho, não, do Brás Cubas no início, depois ele desaparece no meio da prova. Que prova, Luca? No meio da prosa. Da prosa. Ele aparece pobre, mendigo total, assim, louco, varrido, e no final da obra ele aparece como rico novamente. Então a única menção que se faz da pobreza ali é desse curso com o personagem que é mendigo, né? O Quincas Borba é meio que o Tom Bombadil do Machado, né? Tom Bombadil do Senhor dos Anéis, que aparece um capítulo que todo mundo fala do cara. Porque ele é responsável pelo humanitismo. E o Quincas Borba, ele deu o nome para um outro livro, que é o Quincas Borba, inclusive. Mas ele também não aparece, só no início, porque ele morre. Mas enfim, não, isso não é um spoiler, né? Porque nas minhas aulas vocês sabem que eu falo mesmo, né? Porque a minha... Vamos combinar, que livro que tem mais 100 anos não tem spoiler, tá? É que nem falar que o Titanic afundou. Não, porque a proposta dessas videoaulas é outra coisa, né? Então a gente não é... Como que é? Booktubers. Booktubers, não estamos nessa aí. Não, a gente não é. Bem que eu gostaria, mas não dá. Enfim... E aí o que é interessante dessas obras é que justamente do jeito que elas são escritas e tudo mais, espera-se que o leitor faça uma autoanálise. Então aquela é justamente feito para você, burguês, safado. É para você saber se a Capitu traiu ou não, cara. Não é pra contar. Não é para você saber, não é uma historinha, é para você ler e falar, será que eu sou assim? Entendeu? É justamente nesse sentido. Enquanto o naturalismo já é chamado romance de tese, enquanto o outro é o romance de revolução, guarda essas palavras, o naturalismo é um romance de tese. Por quê? Porque justamente pegando aquelas teorias que a gente acabou falando do determinismo de Taine, do Darwin, que aí eles vão pegar as teorias do Darwin e vai fazer o darwinismo social, né? Ou seja, que os mais fortes conseguem se habituar ao meio, né? E que vai gerar todas aquelas teorias racistas do século XIX, né? Toda aquela bagaçada toda. Então isso tem influência dentro das obras, com certeza, né? Então, os caras acabam fazendo histórias, então dentro dessas histórias, eles meio que já jogam essas teorias para provar que essas teorias são realidade, são observações realmente de mundo. E se você for dar uma olhada lá no Curtiço, por exemplo, você vai acabar reconhecendo essa ideia dessa população quase que animalesca, inferior, que não está no mesmo nível, né? Você pega essa ideia. Sim. Aí o que é interessante é justamente isso, que eles vão tratar o coletivo, então enquanto o realismo pega um pequeno elenco, eles já pegam uma galera, tanto que no Curtiço mesmo, eu confesso que eu tenho que contar a história do livro com cola, porque são muitos personagens, eu acabo esquecendo o nome de todo mundo, imagina, é muita gente, né? E os espaços, como o Fábio acabou de falar, né, do próprio Curtiços, ou seja, é retratado os espaços miseráveis mesmo, de pobreza, onde há pessoas corrompidas socialmente, isso acontece, com desvios psicopatológicos. Nossa, que chique, né, gente? Adoro esse período por causa disso. Psicopatológico é o nome para se dar pro seu filho, né? Ficar psicopatológico. E zoomorfismo. Tanto que eu gosto até de explicar para meus alunos que como que a gente consegue reconhecer tão bem a diferença entre naturalismo e realismo. Nos livros naturalistas, você meio que até sente o cheiro das pessoas. Sabe, a descrição é tão bem feita, essa questão de ser uma descrição amorosa e tudo mais, né? Que você consegue sentir o cheiro. Então, quando fala ali do personagem que não tomava banho, levantava a saia, você consegue sentir aquele cheiro de nhaca vindo, sabe? A comida sendo cozinhada dentro do cortiço, né? O cheiro da panela, né? A parede engordurada, você te coloca dentro do espaço de forma quase que tátil. Assim, a ponto de chegar a ficar enojado, assim, quando fala das relações sexuais, porque fala, não, tudo bem, de novo, não é playboy, tá, gente? Mas acaba, assim, falando de
é animalesco, né? Não é um sentimento amoroso ali, não. Ele está descrevendo o ato de forma Discovery Channel. Não, eu estava falando que não é explícito, né? Não é um sexo explícito, mas é aquele suor, carne com suor, assim, carne com suor, assim. Então é bem por aí que você percebe a diferença entre os dois, inclusive, porque isso é feito de maneira proposital, tá? Tanto que nas obras a gente vai perceber essa delicadeza de detalhes e é até muito triste. Essa obra que eu separei aqui, falando em pintura, agora antes de falar dos livros, que eu separei para vocês aqui, é uma obra que me corta o coração. Todas as vezes que eu vejo ela, de verdade, eu fico até emotiva, né? Que é o Vendedor de Violetas. Tá aqui, ó. Essa menina. Todas as vezes que a gente estuda esse quadro, né, com adolescentes, crianças e tal, adolescentes, né, crianças não, eu explico que essa criança está morta. E as pessoas, não, professor, ela está dormindo. Não, não está. Porque, olha só, esse daí é um quadro do Fernando Pérez. Pelé. Obrigada. Que, assim, é um ambiente europeu, não é brasileiro. Então, você percebe que o menino está com uma roupa de frio, mas são roupas rotas, né? O menino não está descalço, entendeu? Então, essa criança, ela está ali vendendo violetas, não consegue, tanto que a mãozinha dela cai, e a gente percebe que esse menino morre de fome, de frio, né? Porque o ambiente não se importa com ele, né? Assim, onde ele vive não há esse grau de importância, até porque tinha muitas crianças dessa forma nesse período. E ele está morto numa via pública, só tem ele ali, mas pode ser que as pessoas passavam por ali e ignoravam aquela criança morta. Então esse período precisou haver obras dessa forma, porque isso infelizmente era uma situação muito comum de se ver. Então, para os artistas, né, que também eram burgueses, né, porque eram pessoas que sabiam, você sabia escrever, né, tinha o cara dinheiro. foi frequentar o ofício de belas artes, né, então Sim. não era qualquer um ali. Você sabia escrever, você sabia pintar, tinha dinheiro. Então, para eles perceberem, e artista é muito sensitivo, né, então para eles perceberem isso, é porque não era brinquedo não, né. E aí fechou, né, esse quadro. E olha só os cortadores de pedra. Gustavo Courbet. Aliás, a professora Rosi foi gentil escolher esse quadro do Courbet, né? Porque também se a gente colocasse a origem da vida, o YouTube ia não só desmonetizar, mas como ia cancelar o canal, né? O Courbet, ele é bem explícito dessa vida violenta que existia. Porque assim, vamos combinar que essa cena desses cortadores de pedra não é uma cena bonita de se ver, romântica de se ver. Você não vê ali árvores plenas no ambiente, você não vê ali pessoas, tanto que os personagens estão de costas, né? Porque o que é importante é realmente mostrar o que eles fazem, que é um trabalho, gente, que machuca. E assim, o cara se resume ao trabalho, que ela falou assim, é uma coisa anônima, ele não tem cara, ele não tem nome, ele é o cortador de pedra. Sim. E aí a gente, justamente nessa ambientação, a gente chega a Portugal, porque infelizmente a gente não estuda a literatura europeia, né, gente? A gente estuda a literatura europeia com influência. E o que acontece? Nesse período, Portugal, coitado, tá assim, eu falo coitado no sentido assim, de enquanto a Europa estava já em um outro momento, o Portugal estava fechado dentro do seu próprio conservadorismo. A gente tem que lembrar assim, que enquanto o centro das revoluções burguesas estava lá no eixo Inglaterra e França, Portugal estava numa situação extremamente confortável, que era ainda da estrutura mercantilista. Só que quando o mundo lá no eixo Inglaterra e França deu um passo além para essa nova forma de burguesia, o Portugal ficou atrasado naquela forma que era confortável um século antes. E agora já não é mais. E isso começa a surgir problemas para eles, né? Porque, assim, eles estavam, assim, eles gostavam do romantismo, afinal de contas, o romantismo era aquela fase em que se falava do passado glorioso. Que eles tiveram. E de repente, o mundo estava em pleno vapor mudando, a economia estava mudando, então aquilo que eles tinham antes não era mais o suficiente para aquele momento, inclusive.
Então, os jovens mesmo acabavam observando isso, né? E a juventude, né, gente? O pessoal, a molecada sai fora mesmo e vê novas transformações e acaba agregando para si novas transformações. E perante aquela sociedade estagnada, a gente vai ter ali os estudantes de Coimbra que não vai querer mais fazer aquela forma de arte, né? Então, aí vai nascer principalmente três nomes que foram bastante importantes, que é o Antero de Quintal, é o Teófilo Braga e o Vieira de Castro, que vai começar a influenciar para que a corrente realista e naturalista chegue em Portugal. Só que eles tinham um professor, né, o Feliciano de Castilho, que achava isso um absurdo. Achava justamente essa obra que a gente acabou de mostrar para vocês, coisa feia, coisa desagradável, coisa deselegante. É desagradável mesmo, né? Percebe as temáticas, né? Não, então assim, eles não estavam nem... O Feliciano de Castilho, assim, realmente, ele era a aprovação do conservadorismo, não queria que nada disso acontecesse. Então o que aconteceu? Ele escreveu uma carta pós-fácil de um livro de obras, de obras poéticas do Pinheiro Chagas, né, que chamava Poemas da Mocidade, né? Tanto que até hoje esse livro, né, é totalmente fraco, assim, mesmo dentro da poesia romântica, era um livro que sem graça. Você já ouviu falar nele? Pois é. Enfim, mas o cara aproveitou que foi fazer o pós-fácil desse livro, né? E ali acabou com os meninos. Acabou com o movimento realista. Falou que não, era um movimento que não tinha o menor bom gosto, o menor bom senso. E aí, os meninos, né? Pequenos meninos, levantando de quintal, falaram, vamos lá. E aí ele escreveu um folheto, né? Que se chamava, inclusive, Bom Gosto e Bom Senso. Nossa, acabando com o professor. Foi o professor dele, foi o professor que ensinou, se não me engano, ensinou francês para ele, inclusive. E assim, acabou com o professor. E isso ficou conhecido como questão Coimbrã. Né? De Coimbra. É isso, porque aconteceu na Universidade de Coimbra. Então, esse pega para capar, né, esse Facebook torto aí da época, do século XIX, aconteceu dentro da Faculdade de Coimbra. Tá mais pra Twitter mesmo, onde rola as treta. Atualmente sim. Então a questão Coimbran nasceu daí e ela vai ser o marco do realismo em Portugal e claro, depois ela também vai auxiliar o realismo brasileiro, porque lembra, a gente está muito ligado ainda com a cultura portuguesa, embora a gente já esteja se afastando, mas nós estamos muito ligados àquilo ainda, né? Sim. Então a questão Coimbran, ela é muito importante para a literatura portuguesa e brasileira por conta disso, né? Falando justamente do rompimento com o romantismo. E aí, assim, para terminar essa parte, né, que vai ser longa, pessoas... vamos pegar 2 aulas. Vamos pegar 2 aulas. A gente vai ter, dentro da poesia dos escritores portugueses, justamente o Antero de Quintal, mas o Guerra Junqueiro e o Cesário Verde. Você vai falar bastante deles? Não vou falar deles, porque era assim... o Antero de Quintal ele é uma figura bastante interessante para a gente, justamente por causa da questão Coimbra. Mas eu não vou falar tanto da poesia dos três, porque aqui no Brasil não se torna tão relevante. A gente já tem o nosso próprio realismo, que já ocupa bastante páginas e livros para nós lermos aí, né? O que é interessante da literatura portuguesa, que eu vou destacar, é justamente o Eça de Queiroz, que nós já falamos. Né? Porque o Eça de Queiroz, como eu acabei de falar, é um autor que acaba trazendo a característica do naturalismo e do realismo. E ele era sensacional. Ele teve 3 fases, tá? Porque ele viveu bastante, então ele teve 3 fases. A primeira fase do Eça de Queiroz, ele recebeu uma influência romântica. E aí ele era justamente daquela segunda geração, que era mórbido, né? Antirromântico, linguagem subjetiva, mulheres idealizadas, patati patatá. Todo mundo começa por algum lugar, gente. E ele era assim. Só que aí, mudou, se cansou disso, e ele acabou, inclusive, ele esteve junto do Antero de Quintal, porque eles fizeram a questão Coimbra, e também teve uma outra questão dos cassinos, que eles foram contra a instituição que eles estavam querendo eliminar os cassinos de Portugal e o Antero de Quintal não gostou da situação, né? Porque os cassinos eram um lugar de arte, tal, que o pessoal levava literatura, enfim, além dos jogos, claro.
E o Wesley de Queiroz esteve junto com ele nessa questão, tanto que o Wesley de Queiroz ele era inteligentíssimo, né? O cara era assim uma coisa absurda. Ele, tem uma noção, ele foi ser diplomata de Portugal, ele fez um concurso público, passou em primeiro lugar, só que por causa desse envolvimento político dele aí, ele foi exonerado do cargo. Eita. Mas como ele passou extremamente bem na prova, ele recorreu e conseguiu ficar, porque, gente, inteligência é tudo, então você não teve que discussão. Então, foi lá, conversou e tal, conseguiu ser diplomata. E né, justamente nesse período, ele viajou para o Canal de Suez, que o Canal de Suez foi... Ali no caminho do que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, ali, né? Do Egito. Né? Isso, foi inaugurado naquele período. E ele como jornalista, porque assim, ele se formou como advogado, ele fez direito na faculdade de Coimbra, que foi ali do Antero de Quintal, mas ele acabou trabalhando com jornalismo. Ele fundou alguns jornais e acabou sendo jornalista durante a vida dele. E até como diplomata e como jornalista, ele foi e cobriu o Canal de Suez, né? A inauguração. E nisso ele acabou conhecendo o Egito, conheceu ali o mundo oriental. Oriente Médio ali, né? Aquela regiãozinha. Falei oriental, mas... Né? Não, mas é o Oriente Médio. É o Oriente ali. E tanto que com essa experiência, depois ele até escreve... Gente, eu nem escrevi aqui, olha que triste. Mas ele escreve a Relíquia. Mas, então, ou seja, justamente a vida, né, levou ele a ser um autor realista naturalista. Deu um repertório para ele. Deu um repertório. Então, o que ele fazia? Ele atacava acidamente a sociedade burguesa, a hipocrisia e principalmente o provincianismo português. E isso que enfiou Portugal no atraso. Né? Nossa, ele usava ironia, usava sarcasmo. A obra dele é extremamente, nossa, é fantástica. É desse período da segunda fase que ele escreve o Crime do Padre Amaro, as Relíquias, né, o Primo Basílio, os Maias. Poxa, gente, eu tenho uma noção. O Crime do Padre Amaro é justamente um padre, né, que ele seduz uma moça tonta lá, que tem naquelas coisas de romantismo, de amor, não sei o quê. E aí ela acaba se apaixonando pelo padre mesmo, né, que acabou seduzindo. Vira a mula sem cabeça. Morre mesmo. E assim, que mulher que tem caso com o padre vira mula sem cabeça. Nossa, ela engravida do cara, aí o cara começou a ficar preocupado. Meu Deus, e agora? Só que aí quando ela tem um filho, ela morre. Ufa, né? Graças a Deus. E aí pegou o bebê e deu para uma fazedora de anjos. Fazedora de anjos eram pessoas que matavam bebês. Então assim, não tinha aborto antigamente, mas tinha fazedora de anjos que matava os bebês, né? E aí nisso ele falou, pronto, me livrei do problema. Né? Filha da mãe. Assim, curtamente, você me lendo um livro inteiro para vocês, mas você lê o livro inteiro com ódio, né? E você lê o livro com a força do ódio, né? Nossa, é um terrível. O Primo Basílio da mesma temática, do primo que vem, seduz a prima, e a prima tonta cai. E tá se lixando pra ela. Né? E tá se lixando pra ela. E depois a gente vai ter a terceira fase, que a gente já tá mais velhinho, né? Que ele vai escrever o realismo fantasista. Então vai ter ainda a questão das tendências naturalistas realistas na obra dele, né? Porém, aparece um pouco do idealismo romântico, porque nessa fase meio que ele faz as pazes com Portugal. Então, na segunda fase, Portugal ficou possesso com ele. Mas na terceira fase já tá mais senhor, já tem mais paciência. Cansou de brigar. Né? E aí fica até meio chato. Né? Porque a Cidade de Serras, se bem que a Cidade de Serras, ele é um livro que foi publicado postumamente, né? Então ele não revisou o livro, tá do jeitinho que ele escreveu. A primeira versão. Ele não tirou nem pôs ali. Às vezes poderia ter ficado melhor. Talvez como o trabalho editorial ficasse melhor que olha. Mas assim, o interessante do Cidade de César é que ali a gente percebe também técnicas impressionistas dentro da obra. Sim. Né? Mas é uma maratona da Cidade de César. Na descrição de ambiente. E nem é um livro grande, mas olha, dá um trabalho. Então isso que eu comento do realismo, que você tem que ter com cuidado e saber como ler, né? Porque ele também fala muito mal da igreja, ele fala muito mal dos burgueses de um modo geral, ele acaba até falando mal dessa questão da tecnologia, porque a história começa com os protagonistas na França, e o cara se cansa da França, né? Se cansa de toda aquela
de festas e de toda, enfim, da hipocrisia da sociedade. Do ambiente da vida burguesa urbana do século XIX. E as serras é justamente o ambiente bucólico, lá do Rousseau. Volta para o meio do mato. Sim, e é engraçado que no meio do mato eles acabam levando um pouco dessa tecnologia, mas aí, por isso que acaba sendo uma obra um pouco enfadonha, né? Porque tem final feliz, né? Que acaba trazendo um pouco dessa tecnologia e tal. Mas aí consegue ambientalizar a tecnologia com aquele ambiente bucólico. Então é fofinho, né? É uma obra interessante, assim, uma obra fofinha. Mas a cidade e as serras, né? Em comparação dela com o Padre Amaro, nossa, o Padre Amaro é muito mais legal. Você fica com ódio, mas não larga o livro. É sensacional. Vamos parar por aqui por enquanto? Vamos parar por aqui, porque a gente já estendeu demais. Mas aí na próxima aula a gente vai trabalhar aí com os autores, ou não? Brasileiros. Autores brasileiros, é isso aí, cara. Então, ó, se você curtiu o vídeo de hoje, vai lá embaixo, dá um curtir. Se não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. É gentil de sua parte no canal. Essa é a literatura do setor, eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rosi. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.